João capítulo 10, Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 2, 3 e 4 diz assim: Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos neste lugar, que de forma superficial chamamos de tua casa, porque é um ambiente sagrado e consagrado para nos unirmos e nos reunirmos, para bendizer, engrandecer, louvar, exaltar, magnificar e adorar o teu nome, que é sobre todos os nomes. Rogamos que o Senhor, meu Pai, por bondade, continue sempre presente no nosso meio, para nos confortar, nos consolar, nos alimentar com a tua palavra, que é o pão vivo que desce do céu. Assim te rogamos que o Senhor venha e conosco fale, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. A ciência diz que o homem tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Na verdade são 7. Tem mais 2 sentidos que não é muito conhecido, não falamos muito, que é o sinestesia. Sinestesia com S e sinestesia com C. A sinestesia com S é o sentido que nos faz recordar das coisas quando ouvimos algo, quando sentimos o cheiro de algo ou quando provamos algo. Tem a ver com as emoções. A sinestesia com C é o sentido que faz você perceber se uma coisa é leve ou é pesada. Isso é outro sentido. Mas, basicamente, o que mais conhecemos são os 5: tato, paladar, olfato, visão e audição. O sentido do tato, que na verdade está em toda a pele, é aquilo que faz você saber se uma coisa é fria ou é quente. É onde você sente o calor ou o frio. É um mecanismo de defesa que faz com que você sinta que está colocando a mão em algo quente, e aquilo lhe alerta para você tirar a mão para não se queimar. Glória a Deus. Existe uma enfermidade chamada hanseníase, mais conhecida como lepra, que tira do ser humano essa capacidade de sentir o tato. Ele não sabe quando está quente, quando está frio. Você pode cortar o dedo dele, o braço dele, ela está anestesiada com essa doença e não consegue sentir nada. E aqui já vai uma revelação para a amada igreja. Quando alguém está contaminado com a lepra, ele não consegue sentir mais nada. Ele vem para o culto, o pastor prega, o cantor canta, o departamento canta, o jovem canta, o profeta profetiza, alguém pula, alguém fala mistério, Deus se revela, mas ele não sente nada. E em virtude que ele está neutralizado, cauterizado, anestesiado, ele começa a transferir a culpa para o pastor, para o pregador, para o cantor. O culto não prestou, o culto não foi bom, o som estava ruim, eu não senti nada, aleluia. Então se procura alguém para culpar, aleluia, a falta do seu erro, que não lhe deu a condição de sentir. Isso é lepra espiritual, irmão. Quem está espiritualmente leproso não consegue mais sentir nada de Deus na sua vida. Mas eu tenho para mim que você está sarado na noite desse dia, e por isso está sentindo a graça de Deus,
E se não estiver sentindo, eu quero profetizar para você nessa noite que Jesus Cristo de Nazaré, Ele ainda cura de lepra. Louvado seja Deus. Aí vem o segundo sentido, paladar, que está na língua. É onde a gente sente os sabores, seja doce, seja amargo, seja salgado, seja ácido ou até mesmo insípido. É aqui que a gente sente, na língua. É o sentido do paladar. Temos também o sentido do olfato, que é outra coisa extraordinária, assim como o paladar. Porque você de olho fechado, prova alguma coisa, você sabe o que está comendo. Vai para a sua lembrança. O olfato é o sentido que faz você sentir os aromas, os odores, seja bom ou seja mal. Com o olho fechado, se alguém cortar uma jaca, você consegue identificar que tem uma jaca sendo cortada em algum lugar, pelo olfato. Você consegue saber se é Malbec, se é caiaque, se é alma de flores, se é Palmolive, se é Febo. É a capacidade do olfato. São coisas que Deus colocou em nós, mas são algo extraordinário. Aí vem o seguinte, visão. Veja como é poderosa a parte da visão. Porque você consegue distinguir e ver coisas longe. Claro, tem animais como a águia que vê a quilômetros, enxerga com nitidez. A coruja enxerga de noite, por isso é símbolo de sabedoria na Grécia. Nós somos um pouco mais limitados, mas já tem aqueles que são mais limitados do que a gente, feito o boi, que só vê preto e branco. Tem alguém que tem a doença daltônica, que também vê só assim, preto e branco. Mas no geral, quando você tem uma visão saudável, você consegue distinguir todos os tipos de cores. Você pode não saber o nome, mas você distingue. Você olha para alguém, sabe quem é quem, olhando para a face. Você conhece, guarda na memória, através de que você vê muitas lembranças. E por fim a audição, e é aqui que eu quero pregar. Por isso que eu disse que eles ouvem a minha voz e seguem, porque conhecem a voz do pastor. Glória a Deus. Eu não sabia, mas alguém postou uma foto da orelha e uma foto de um feto ainda no útero da mãe. E o formato da nossa orelha é igual ao feto. Isso aqui seria a cabeça, ele de ponta cabeça. E alguém disse que isso tem algo profundo, porque é o significado de vida. O feto, quando nasce, se deu à luz, veio à vida. E a Bíblia diz que o crer veio pelo ouvir. É ouvindo que se passa a crer. Nós temos o menor osso do corpo humano está no ouvido, um tal de martelo. São 3 ossos, os menores. O menor é o martelo. Tem o estribo e a bigorna. Estão no ouvido. Mas o que nos dá a capacidade de ouvir é o tímpano. O cientista diz que é uma coisa que você não consegue medir a largura que dá para passar o som. Esse tímpano sensível e milimetricamente aberto, ele consegue distinguir milhares de sons. Se você vê um mugido, você sabe que é uma vaca que está mugindo. Você sabe quando é uma ovelha, quando é um gato que está miando, um cachorro que está latindo, quando está chovendo. Você consegue distinguir. Como é isso, irmão? Glória a Deus. Se eu chego na sua porta e digo, vou de casa, a criança diz, o pastor está aí. Já teve caso de eu nem chegar na porta, porque você já estava me esperando. Não ouviu o senhor quando falou ali na outra casa.
gente consegue, irmãos, com essa sensibilidade de distinguir todos os tipos de sons que existem. Se cair um copo de vidro, você sabe que quebrou algo de vidro. Você diz logo, cuidado com o menino, tem copo de vidro aí, quebrou um copo. Se cair uma panela, você nem se preocupa tanto, porque você sabe que uma panela que caiu só amassou. Agora vai doer. Se você consegue distinguir tanto tipo de som, por que você não está conseguindo distinguir a voz do Espírito de Deus? Se você consegue reconhecer tantos sons e tantas vozes, por que você não está reconhecendo quando é Deus que fala com você? Eu vou lhe dizer por quê. Se a minha esposa estiver com os meus filhos conversando, ou com alguém do nosso meio, assim como os amados irmãos da igreja, pela voz eu sei quem é que está falando. Sabe por que é que eu reconheço a voz da minha esposa, dos meus filhos, até mesmo de vocês aqui? Porque eu tenho intimidade com vocês. Só reconhece a voz de alguém quem tem intimidade com aquele alguém. Então, se você não está tendo intimidade com Jesus, como é que você vai reconhecer que é Jesus que está falando? Samuel, profeta, sacerdote e juiz, tido como o maior profeta de Israel, fundador da escola de profetas. Você conhece o voto de Ana, levou ele para a casa de Deus, para ser criado na casa de Deus. Quando foi o dia, ele estava indo dormir, já estava deitado. Também o sumo sacerdote Eli, que morava no templo ou nas regiões das repartições, quando Samuel estava já dormindo, ele escutou uma voz que disse assim: Samuel. Ele se levantou apressado e correu aonde estava Eli e disse: o senhor me chamou? Não lhe chamei, volte a dormir. Ele voltou-se, deitou-se. Quando estava já dormindo, a voz veio de novo: Samuel. Ele pulou da cama, correu onde estava o profeta ou o sacerdote Eli e disse: o senhor me chamou? Ele disse: não, eu não lhe chamei. Volta a deitar-te a dormir. Ele voltou-se a dormir. Quando ele está cochilando, já pegando no sono, a voz vem novamente e diz: Samuel. Samuel se acorda, pula da cama e corre até o sacerdote: o senhor me chamou? Aí o Eli, que já tinha uma lembrança de como era o mistério com Deus, ele entendeu que era Deus querendo falar com Samuel. Mas tem um texto, parece-me que Romanos, que diz assim: desperta, tu que dormes. Tem muita gente ouvindo Deus falar e não está entendendo que é Deus que está dormindo espiritualmente falando. Está cochilando espiritualmente falando. Aí está confundindo a voz de Deus com a voz do homem. Deus está falando e ela está dizendo: é o homem que está falando, aquilo ali é o pastor que está com raiva hoje. Você vê o pastor que não tomou o capitopril dele, não tem problema de pressão não, minha irmã. Isso não é Deus não. Esse pregador que vem aí, não é Deus não. Confundindo a voz de Deus com a voz do homem. E tem hora que confunde a voz do homem com a voz de Deus. Aí tem hora que é o homem que fala: ah, foi Deus. Foi não, minha irmã, desperta. Glória! Aí na terceira vez o Eli entendeu. Ele disse: da próxima vez que você ouvir a voz, você diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas eu me lembro agora do que falou certo pregador.
Pregador disse que quando você confunde a voz de Deus com a voz do homem, você vai e não traz nada. Você vai e não tem resposta. Você vai e volta de mão vazia quando confunde a voz de Deus com a voz do homem. Mas aí o sacerdote disse: da próxima vez diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Veja, Deus falou com Samuel, chamando-lhe pelo nome: Samuel. Samuel recebeu a orientação: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, Deus só vai falar se você quiser ouvir. E Apocalipse diz: quem tem ouvido ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, até eu, se estiver pregando num culto e a igreja não estiver atento à palavra, eu desanimo para falar, eu me perco para falar, eu fico à toa para falar, fico desmotivado para falar. O povo não quer ouvir, porque é que eu vou falar? A vontade que dá é de parar, pegar a Bíblia e dizer: irmão, Pai do Senhor, até o próximo culto. Imagina Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que eu ouvi a tua voz. Fala, Senhor, porque a tua palavra é pão. Fala, Senhor, porque a tua palavra é vida. Fala, Senhor, porque a tua palavra cura. Fala, Senhor, porque a tua palavra liberta. Fala, Senhor, porque a tua palavra transforma. Fala, Senhor, porque a tua palavra abre porta. Fala, Senhor, que a tua palavra faz milagre. Fala, Senhor, que a tua palavra renova. Fala, Senhor, que a tua palavra batiza. Fala, Senhor, que a tua palavra levanta. Fala, Senhor, que a tua palavra enche. Fala, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 3:20. Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Já falei aqui outras vezes, repito, esse texto pode ser usado em um culto de rua para quem não é crente, pode, mas Jesus está falando para uma igreja que parece-me, fica subentendido no texto, que a igreja tinha colocado Jesus para fora, tinha expulsado Jesus do meio dela. Por isso ele na parte de fora dizia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Glória a Deus. Eu vou parafrasear, vou interpretar e dizer o seguinte: a igreja desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu da igreja. A igreja abandonou Jesus, mas Jesus não abandonou a igreja. A igreja descartou Jesus, mas Jesus não descartou a igreja. Ele continuou na porta, na esperança de que alguém abrisse, para que ele pudesse entrar novamente, para que ele pudesse falar novamente, para que ele pudesse operar novamente, para que ele pudesse levantar novamente, para que ele pudesse operar novamente. Talvez a sua vida esteja nessa situação. Você não sente mais a presença de Deus, você não tem mais prazer em adorar, você não tem mais prazer em louvar, você não tem mais prazer em cantar, não tem mais prazer em pregar, não tem mais prazer em fazer a obra. Está fazendo por fazer, está fazendo porque está acostumado, está fazendo porque é um hobby, é um hábito, está fazendo para ninguém lhe criticar, para ninguém lhe apontar, mas não está sentindo mais nada em fazer a obra do Senhor, em fazer a vontade do Eterno. Mas nessa noite ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Você vai voltar a ter prazer, vai voltar a ter alegria, vai voltar a ser cheio da presença. Eita!
Eu tenho para mim que o que mais tem entristecido a Deus nesses últimos dias, irmãos, são igrejas que estão se conformando com a frieza, se conformando com o pecado, se conformando em estar vazio, se conformando só com técnicas, com afinações, mas nada de azeite, nada de unção, nada de poder, nada de autoridade. Mas nessa noite, Jesus quer retornar a tua vida poder, autoridade, graça e unção. Ele quer que você seja novamente cheio da presença. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Tem até gente que está ouvindo, irmão, a voz de Jesus, mas não está abrindo a porta. Tem até alguém que até abriu a porta, mas não deixou ele entrar. Teve até alguém que deixou ele entrar, mas não chamou ele para comer. Até chamou ele para comer, ouviu a sua voz, mas não obedeceu a sua voz. Teve até outros que ouviu, abriu a porta, convidou ele para entrar, sentou-se com ele à mesa, comeu com ele, ouviu a voz dele, está aguardando, mas está esfriando. Não está tendo força para perseverar. E a minha Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim não pode parar no meio do caminho, não pode parar no meio da jornada. Ah, pastor, o senhor não sabe da luta, não sabe da prova, não sabe da dificuldade, não sabe do problema. O teu inimigo é o mesmo inimigo da minha vida, mas o meu Deus é o mesmo Deus da tua vida também. Ei, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Eu entro. O mistério é ouvir a voz. Está escrito que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Faziam 3 dias que Jesus tinha sido crucificado, morto e sepultado, e havia ressuscitado. Os discípulos agora estão todos assustados, assombrados, se escondendo, fugindo, com medo. Aí 2 deles vão no caminho de Emaús conversando. Aí de repente chega um terceiro viajante entre os 2 e começa a conversar com eles. Que conversas são essas? Que palavras são essas que vocês estão trocando entre si, conversando entre si? Aí um olhou para ele e disse: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe o que aconteceu por esses dias, rapaz? Está com os 3 dias que pegaram um homem chamado Jesus, poderoso em obras, que fazia cego ver, surdo ouvir, mudo falar, purificava leproso, ressuscitava mortos, expulsava demônios. Mas hoje já é o 3º dia que ele foi morto e sepultado. Aí o viajante disse assim: honestos e tardios de coração para crer. Por acaso está escrito que ele tem que ser entregue, traído, morto e sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitaria? Se é, mas hoje é o 3º dia e nós não vimos nada acontecer. Eles vão seguindo, chegam na casa onde eles moram. O 3º viajante faz que vai seguir. Ele diz: não vá, fique conosco, já está tarde, durma aqui, amanhã o senhor segue viagem. Ele entra na casa, na hora da janta, ele pega o pão. Aleluia, porque o mistério está no pão. Aleluia. Quando ele pega o pão, ele levanta para cima. Aí parece que pegaram o controle remoto do HD da cabeça do rapaz e começaram a voltar assim. E ele começou a ver a cena. Jesus Cristo erguendo o pão, dando graça. E a Bíblia diz que quando ele levantou o pão para o céu, deu graça, que partiu, os olhos dele se abriram. E Jesus foi terra. Ele olhou um para o outro e disseram: era ele. Estava aqui conosco. E nós estávamos tão preocupados com o que tinha acontecido, que
não estávamos percebendo que Ele estava aqui no nosso meio. Tem gente tão preocupada com as lutas, com as provas, com os problemas, que Jesus está lá ao lado dele e dela dizendo: eu vou resolver, eu vou te dar vitória, eu vou abrir a porta. E ele não está percebendo, não está sentindo e nem recebendo a presença. Aí um olhou para o outro e disse assim: por acaso não ardia, não queimava, não fervia os nossos corações quando Ele falava? Quando Jesus fala, arde, queima, mexe. Quem é crente sente, recebe, aleluia. Fica aquela coisa gostosa dentro da alma, ardendo, queimando, aquela vontade de ser mais fiel, aquela vontade de orar mais, de buscar mais a presença, de cantar mais, de pregar mais, de vir mais para a igreja, de fazer mais. É ou não é? Quem é crente, irmão, quando ouve a palavra de Deus, se enche, fica cheio, transbordando da presença. Lamadai. Glória. Oh, aleluia. Aleluia. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Jesus conhece cada ovelha pelo seu nome. E não pense que isso é muita coisa para Jesus, não. Porque os Salmos diz que Ele sabe quantas estrelas existem no universo. E deixa eu dizer um negócio para você. O universo é tão grande, mas tão grande, que só na nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem cerca de 400 bilhões de estrelas. Alguém disse que é tanta estrela que é mais do que toda a areia que tem na praia e nos desertos do mundo. Ele sabe quantas tem. E o mais interessante é que Ele conhece cada uma pelo seu nome. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Fala do mercenário aqui também. Diz que ela não segue o mercenário porque não reconhece a voz do mercenário. Mas um dia um pastor estava em uma viagem em Israel, espécie de turismo religioso, e ele viu um pastor apacentando as ovelhas. E ele perguntou para o pastor: se eu chamar essas ovelhas do mesmo jeito que o senhor chama, elas vêm? Ele disse: não. Você pode imitar, fazer algo semelhante, mas elas não vêm, porque ela conhece a voz do pastor. Ele chamou, elas não vieram. Ele vestiu a roupa do pastor, pegou o cajado do pastor, colocou o turbante do pastor, chamou e elas não vieram, porque elas ouvem e sabem a voz do seu pastor. Porém, tem um detalhe que eu quero lhe dizer. O rapaz insistiu, mas ela não segue mais ninguém, nenhuma delas. Aí ele disse: com exceção daquela que está doente. Uma ovelha doente, ela segue qualquer um. Uma ovelha doente é atraída por qualquer um. Aqui está duas lições, uma para o pastor e uma para a ovelha. Para mim, pesa a responsabilidade de cuidar do rebanho para ele não ficar doente.
E essa responsabilidade também é sua. Você deve cuidar para não adoecer espiritualmente falando, porque senão qualquer um lhe engana. Cuidar, não adoecer. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Conhece a voz do seu pastor. Estou terminando. Deuteronômio 28. Olha que coisa linda. E há de ser que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus. Mas se eu não conheço a voz do meu pastor, como é que eu vou dar ouvido a elas? Como é que eu vou segui-lo? Como é que eu vou obedecê-lo? Se eu estou confundindo a voz de Deus com a voz do homem, a voz do homem com a voz de Deus, estou fazendo uma mistureba, uma misturada, não estou entendendo nada. Mas nessa noite, aquele que faz surdo ouvir, vai tirar essa cera espiritual e você vai voltar a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Há quantos dias, há quantos meses, há quanto tempo você está vindo para a igreja, está voltando do mesmo jeito e está dizendo: eu não estou mais ouvindo a voz de Deus, eu não estou mais ouvindo a voz do meu pastor, eu não estou mais ouvindo a voz do meu Senhor. Mas nessa noite Jesus vai te sarar, Jesus vai te curar, e você vai passar novamente a ter prazer em ouvir a voz de Deus. Vai ficar ansioso pelo culto de doutrina, vai ficar ansioso pela hora da palavra, vai ficar ansioso para se alimentar com o pão que desce do céu, que é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mas eu quero te dar mais um alerta. Tenha muito cuidado, porque uma das especialidades de Satanás é imitação. Uma das especialidades de Satanás é imitar. Isso é tão profundo, tão necessário que eu te diga, que está escrito que ele se faz até de anjo de luz, para tentar nos enganar. Quando Josafá foi convidado por Acabe para ir para a guerra, o Josafá disse: eu quero primeiro ouvir a voz de Deus. Eu só vou entrar na guerra depois que eu ouvir Deus falar que eu posso entrar. Aí o Acabe mandou reunir os profetas, 400. O Acabe faz a pergunta: devo ou não ir para a guerra? Serei ou não serei bem sucedido na batalha? Vencerei ou não vencerei? Aí os profetas se levantaram, os 400, irmão. Vai, Deus é contigo, Deus te diz, tu vai vencer, o Senhor vai te dar vitória, vai. Aí teve um que eu não lembro o nome, fez um chifre de ferro, símbolo de poder naquela época, e disse: vai, porque assim tu vai vencer, assim diz o Senhor. 400 profetas. Mas aí o Josafá olhou para os profetas e disse: esses profetas não são um cara de crente, não. Esse profeta esquisito, uma manobra estranha. E quer ter mais algum profeta? Aí disseram assim: só tem um. Só tem mais um. Manda chamá-lo. Quem sabe alguém diz: mas a gente já ouviu 400. Qual é a diferença de ouvir uma a mais ou uma a menos? 400 já confirmou. Olha. Aí Josafá
rapaz insiste, manda buscar o rei. Mas esse só fala o que eu não gosto, disse Acabe. Irmão, quando está doente, o remédio amarga mesmo. Você toma sem querer. Se quiser ficar sarado, tem que comer sem gostar. Aleluia! Aí foram buscar o Micaías. Aí o mensageiro já foi avisando: olha, todo mundo está dizendo que Acabe vai vencer a guerra. Tu tem que falar que é nem eles. Se o que Deus mandar falar, eu falo. Aí ele foi. Quando chegou lá, o Acabe olhou para ele. Diz aí, seu profeta, que me faz raiva. Vou ou não vou para a guerra? Aí o Micaías, querendo que o Acabe, me desculpa a expressão, se ferrasse na guerra, disse: pode ir, o senhor vai vencer. Aí o Acabe disse assim: eu lhe conjuro em nome do Deus vivo que me fales a verdade. Eita glória! Eu já disse aqui uma vez, vou repetir, irmão. Crente que é crente, ele pode até tentar mentir, mas quando aperta ele não consegue segurar. Crente é negócio. Olha, irmão, se tu está segurando a mentira e alguém já te apertou, te torturou, tu não falou a verdade, tu está ruim, irmão, tu te converte. Mentira é do diabo. Aí o Acabe disse: se eu te conjuro em nome do Deus vivo, me fala a verdade. Isso que é a verdade? Eu vi no céu uma reunião e Deus dizia assim: como induzirei Acabe à morte? Ou seja, Deus queria matar Acabe. Olha, irmão, tu toma cuidado com Jesus, irmão. Tu toma cuidado com Deus. Tu pensa que se Deus matar vai preso? O Xandão está pintando e bordando aí por aí fora. Mas tu pensa que Jesus alisa? Aí eu dizia: vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí a Bíblia diz, o profeta falando: saiu um espírito das trevas e entrou na reunião e disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Cuidado, que nem toda profecia é Deus que está falando com você. Principalmente se você estiver desajeitado e a profecia é para a vitória. Cuidado. Pintando, bordando, fazendo, desfazendo. Aí chega o profeta: Deus manda te dizer que vai te dar vitória. O camarada todo enrolado, desmantelado, mais sujo do que pau de galinheiro, devendo, mentindo, adulterando a bebida, né? Ah, meu irmão, Deus quer te dar um tapa no pé do vidro para tu aprender a ser crente. Tu tá brincando com Jesus de Nazaré? E isso é porque Ele te ama. Porque está escrito: Deus castiga quem ama e açoita quem toma por filho. Deus quer te tratar como filho, porque para receber a herança tem que ser filho, para receber a coroa tem que ser filho, para entrar no céu tem que ser filho. Cuidado, porque a voz do enganador está falando por aí. Aleluia. Eita Jesus. Mas a ovelha de Jesus conhece a sua voz. Como dizia-se antigamente: não come gato por lebre, não é tapeado nem enganado. Aleluia, glória a Deus, porque tem intimidade. Você pode até copiar a voz de alguém, mas quem tem intimidade, quem fala no pé do ouvido do outro, não se engana não. Você vê que tem por aí vários imitadores. Imita numa qualidade que chega a beirar os 100%, mas nunca fica igual. Para melhor dizer, já é imitação. Aleluia. Só reconhece a voz de Jesus quem tem realmente intimidade com Ele. O Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus de forma nítida. Aí quando ouviu, se confundiu.
não tinha intimidade, mas depois ele passou a ter intimidade. Porque como Samuel, nessa fase da vida, tem muita gente dentro do templo, mas não estão reconhecendo a voz de Deus. Samuel estava dentro do templo, meu irmão, mas não estava reconhecendo a voz de Deus. Foi por isso que Jesus repreendeu Filipe, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, que ele também me na casa do meu pai é muito namorado. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar o lugar, e quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Aí o Tomé adicionou: não sabe para onde vai? Como poderemos saber o caminho? Diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo contigo, e tu ainda pede para ver o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Estou há tanto tempo falando com você, Felipe. Estamos há tanto tempo juntos, você ainda não viu o Pai em mim. Você ainda não reconheceu o Pai em mim. Tem muita gente da igreja assim, não, que está na igreja, mas ainda fica pensando na cerveja, ainda fica pensando no forró, ainda fica pensando em ir para o mundo, ainda não entendeu o que é servir a Jesus. Ainda não aprendeu o caminho, aleluia. Tem gente que só está na igreja porque é um ambiente tranquilo. Eu disse isso ontem lá no Ares. Se saísse uma lei, e a lei fosse a seguinte: ou aparecesse aí um grande empresário, com uma mega empresa nacional, uma multinacional, e dissesse assim: eu só vou dar emprego para crente. Na minha empresa só trabalha quem for crente. Menina, tanta gente se converteu. Essa igreja não ia caminhar. Era uma briga. Não, eu quero ser crente primeiro. Não sou mais crente mais do que ele. Eu tenho mais tempo em topar. Agora, se no outro dia ele dissesse assim: na minha empresa não trabalha nenhum crente. Quem for crente eu vou botar para fora. Menino. Você é crente? Não, pai, é porque eu acho bonitozinho, é por isso que de vez em quando eu vou lá. Não é minha mulher que é crente, aí ela pede para eu levar ela, que está muito perigoso, aí eu vou com ela. Não sou crente, não. Ah, seu infeliz. Cuidado, irmão, Jesus está te vendo. Aleluia. E Jesus está falando com você hoje. Será se você é a ovelha e está reconhecendo que é o seu pastor que está falando com você para te sarar, para te curar, para te renovar, para te levantar, para te encher, para te conduzir ao caminho de vitória, de milagre, de bênção? Será se dá para entender? Aleluia. Eles ouvem a minha voz e seguem porque eles conhecem a minha voz. Fique de pé, por gentileza.